começando as apresentações. Ela é uma executiva reconhecida mundialmente. Tive a honra de trabalhar com ela, de tê-la como mestre no Ibope News Online por vários anos. Hoje ela é diretora de pesquisa da Rede Globo, conduz ali toda a parte de insights, de analytics e tudo que acontece lá dentro. Então, para a gente falar sobre jornada de consumo, a mudança no comportamento das pessoas nesse período de Covid, senhoras e senhores, uma honra, Fábia Juliás. Eu estou aqui. Fábia, bom dia, que honra. Querida, eu fiquei aqui emocionada, queria muito agradecer as palavras da Vivi, da sua. Eu acho que 20 anos atrás, quando a gente começou essa jornada, a gente era uma equipe de trabalho, a gente era colegas em todos os níveis, e você sempre se superou, e foi muito além do que a gente enxergava e cresceu de uma forma extraordinária. Então, é um prazer muito grande e uma alegria participar dessa fase da vida de vocês e do fórum. Então, muito obrigada pela participação. Obrigado. Vou começar a apresentação contando um pouco para vocês do nosso movimento. Quando começou a pandemia, a gente na Globo tem uma prática chamada Sintonia com a Sociedade, e a gente entendeu muito rapidamente que aquilo era um momento único na história do país, que a gente precisava muito ter esse registro histórico, esse registro em dados, e utilizar essas informações que a gente ia começar a coletar para entender como é que isso impactaria a nossa sociedade daqui para frente. Então, a gente fechou uma parceria com o Ibope Inteligência para fazer uma pesquisa nacional, já o primeiro desafio de como conduzir uma pesquisa nacional no meio de uma pandemia, e a gente tinha naquele momento a intenção de entender o mood da população e como é que ele ia evoluir ao longo destas semanas da pandemia, quais seriam os impactos na jornada de consumo. A gente já entendeu rapidamente que a gente teria uma crise financeira e econômica, como é que o consumo de mídia seria alterado, imaginando que as pessoas estariam muito mais em casa do que em algum momento estiveram, e quais as marcas que se destacariam e qual era o relacionamento que se estabeleceriam com as marcas a partir desse momento. Então, a gente começa o tracking aqui, né, com 7 mortes, e infelizmente a gente chega aqui na 20ª semana já com recorde de 93 mil mortes. Vocês veem nesses gráficos que a gente tem alguns picos, e eu vou falar de cada um deles aqui, como é que isso foi impactando. Então, a gente tem já, eu resumi aqui alguns highlights de cada uma destas fases da pandemia. Inicialmente, a gente observou que ao brasileiro ter sido informado do que estava acontecendo na China, na Itália, ele rapidamente ele adotou as medidas preventivas. Essa foi a primeira fase. Depois, numa segunda fase que permanece até hoje, a consciência da população sobre o combate da pandemia, ela se mantém estável, né? E depois a gente vê uma busca muito grande por informações. Essa busca por informações no começo representou buscas e representou consultas de noticiários. A própria Globo aumentou em 11 horas o seu editorial jornalístico, né? E depois ela vai sendo substituída por uma busca de equilíbrio emocional. Numa quarta fase, a gente vê um horror a toda desgraça e uma busca muito forte por esse pensamento positivo. Foi aí que a gente viu o auge dos aplicativos de mindfulness. E depois, com esse aumento do número de casos e já as evidências claras de falta de emprego, de falta de economia informal, de quedas no consumo, uma grande consciência para os problemas financeiros e uma busca de entendimento do que seria essa nova realidade. E daí a gente, numa das semanas, a gente fez uma pesquisa específica para entender o que significava para as pessoas o novo depois, né? O que seria esse novo depois, e a gente entendeu que ele estava absolutamente condicionado à existência de uma vacina, e o conceito de liberdade de fazer o que eu quiser, mobilidade, liberdade de ir e vir. E agora, na 20ª semana, a gente está vivendo um momento que reflete muito quem somos como brasileiros, uma população de novo dividida,
uma parte da população que continua extremamente preocupada, e uma outra parte da população desafiando as estatísticas, desafiando a migração da doença para o interior do Brasil e agravamento no Nordeste, quase desprendida da preocupação, mas claramente num sinal de estafa com a situação atual. E ainda uma busca de um meio termo entre os dois polos. Então, agora passando aqui para cada um deles, né? Como é que a gente detalha essas fases? De forma contínua, a gente vem desde o começo percebendo que a população se sente responsável pelo combate à pandemia. Numa primeira fase, a maioria da população, 93%, estava extremamente preocupada. Essa preocupação era muito com os próximos, né? Com a família e os que estão muito próximos de mim. E existia grande preocupação já com o desabastecimento e o desemprego e a crise financeira. Mas foram nessas primeiras semanas que a gente viu já um esboço de uma consciência, disputas nos supermercados para que se comprasse só o essencial, para que a população não ficasse desabastecida. Numa fase 2, a gente viu uma população já super informada. Todo mundo já entendia o que era a pandemia, quais eram os sintomas da pandemia. Claro que isso se complica depois, quando começam os embates entre o ministro da Saúde e o presidente sobre o tipo de procedimento e medicamento, que resultou na troca de 3 ministros no final, né? E uma consciência muito grande das fake news. Fake news, ele passa a ser um assunto relevante. E a gente vê que uma busca da população pela grande mídia, pelos grandes meios, jornais, revistas, televisão e os portais de notícia como fontes de maior credibilidade. Numa terceira fase, que a gente já olha aqui por volta da 5ª, 6ª semana, então vocês veem que essas primeiras fases, elas são muito curtas, a gente começa a observar essa estafa já. Depois 5, 6 semanas dentro de casa, as pessoas estão estafadas, estão estressadas, e começa esse movimento de pensamento positivo, esse movimento de se preocupar com o well-being e principalmente com a saúde mental. Nessa fase 4, já existe muita incerteza, aqui a gente já está quase 2 meses na pandemia, as pessoas estão preocupadas com o futuro, e numa fase 5, que a gente está chamando agora, até marquei aqui, né, o revenge shopping, porque as pessoas já começam a ficar loucas por sair, né, as pessoas começam a ficar buscando já, principalmente, consumo de roupa, então a gente já começa a ver filas em coisas que parecem improváveis, mas um trânsito, engarrafamento na Castelo Branco, indo num outlet premium, então a gente está numa fase nova, com 93 mil casos já confirmados no Brasil de mortes e um futuro que ainda é incerto. Então, aqui detalhando esse mood por fases, né? Então, aqui nessas primeiras semanas, a preocupação com os familiares, uma grande preocupação com não conseguir atendimento médico. Vocês veem aqui um pico de 62% de pessoas com medo de perder o emprego, que é substituído na semana nova por 91% já de pessoas preocupadas aqui, 45% pensando em novas formas de manter a rede. E aqui, quando a gente chega na 18ª semana, a gente já tem um nível de preocupação aqui de 88% e uma discussão sobre as medidas preventivas e se vale a pena correr o risco e a situação de você perder um parente. Mas essa insegurança da falta da consciência do outro que gera muita ansiedade ainda hoje. Daí, migrando aqui, né, do mood da população para o consumo de mídia, vocês todos devem ser provas vivas disso, né? Houve uma corrida pelos grandes veículos, o consumo de TV cresce enormemente, né? Ele passa a ser 6h30 de consumo diário, crescendo 1 hora por dia. No nosso ambiente da Globo, a gente viu um crescimento de 12% no consumo de TV aberta, 13% de TV paga, mas a gente viu outros movimentos também muito interessantes. Quem tem filho adolescente deve estar vivendo a questão do streaming e dos games. Houve um crescimento muito grande nesse consumo de audiência através de periféricos, que é característica de games. A gente viu também um crescimento muito grande no consumo de streaming, superando já a base de pay TV do Brasil.
Agora, não menos interessante, vocês também devem ter acompanhado isso, é o boom do TikTok, né? O boom das contratações do TikTok, o boom do consumo do TikTok, e no Brasil a gente registrou até essa data 107 milhões de downloads do aplicativo. Isso claramente é uma busca por um entretenimento familiar quando você não consegue sair de casa. E quando a gente olha os meios, assim, 88% da população se sente bem informada sobre o Covid, os meios com maior credibilidade são aqui a grande mídia, e chama a atenção que o meio de menor credibilidade é, de fato, o WhatsApp. Tá? Os jornais impressos que aparecem aqui embaixo, eles não contam tanto porque eles estão substituídos pelos portais de notícia. E quando a gente olha aqui, ali era o consumo, desculpa, aqui a confiança está o WhatsApp aqui embaixo, né? Os meios mais consumidos são os grandes mesmo. Só que quando a gente olha neste consumo geral, o grande protagonista é o entretenimento, e é o entretenimento familiar. Ao mesmo tempo que esse entretenimento cada vez mais busca conteúdos mais leves, então 45% declararam ter ouvido mais música, visto filmes de comédia, séries cômicas e programas de humor. Neste momento aqui, por volta da semana 10, já existe uma estafa sobre o assunto pandemia. Já existe um desgaste muito grande do governo e já uma vontade da população de se ver livre daquele problema. Então, o conteúdo em streaming, que você elege o que vai assistir, o game e toda forma de conteúdo que, de uma forma, você se aliene da realidade, ela é muito bem-vinda. E um exemplo típico disso, e foi muito interessante para a gente, porque uma coisa que aconteceu nesse momento da pandemia foi que os idosos, né, que estavam fora da internet, eles entraram na internet. Então, você teve uma digitalização da população mais velha. Ao mesmo tempo que a população mais nova, que normalmente, quase que por default, é avessa aos meios tradicionais, aderiu à grande mídia. Então, essa edição do Big Brother é o maior exemplo disso. O Big Brother teve um alcance acumulado de 168 milhões e meio de pessoas, a população brasileira é de 215 hoje. Tá? Quando a gente chega na final do Big Brother, a gente teve só no paredão, né, de voto aqui por quem seria o vencedor do Big Brother, quase 47 milhões de pessoas assistindo aquela edição de Big Brother em um dia. Né, o alcance acumulado só da TV Globo, sem contar Multishow e as outras plataformas, foi de 166 milhões de pessoas. Quando a gente olha na TV paga, a gente também vê o maior recorde da TV paga de consumo do Multishow na história da TV paga. Quando a gente olha os acessos na plataforma digital do G-Show, a votação, a gente ganhou o Guinness disso, a gente teve 1,5 bilhões de votos, claro que eles não são, uma pessoa pode votar mais do que uma vez, mas a gente gerou para Big Brother 4,6 milhões de novos cadastros, só para vocês entenderem todas as dimensões, como essa confluência de pessoas mais idosas e mais novas, ela resultou em termos de consumo de mídia. E no Globoplay, que é a nossa plataforma de streaming, a gente vê uma média de consumo de Big Brother de 44 minutos por dia. Então, é o apogeu do pay-per-view. Né? As visitas todas foram logadas, a gente teve 10 milhões de video views por dia só de Big Brother. E isso é muito importante, porque existe uma ressignificação do consumo de mídia e existe agora um lugar comum, que é digital, é online, é offline e é multiplataforma para a população, tanto mais jovem quanto mais idosa, e todos se encontram num novo lugar, é um novo momento de mídia do país. E nas redes sociais, né, não precisamos nem falar, uma parte desses participantes aqui vinha dessa natureza de blog, nessa natureza de redes sociais, e a gente teve 137 milhões de tweets e a gente ficou expert em tirar as plataformas de monitoramento do ar. Então, por conta de tudo isso, assim, eu peguei aqui o mês de março, a gente teve, em média, por dia, 107,5 milhões de pessoas acessando algum tipo de conteúdo da Globo. Então, assim, a pandemia, ela de fato refletiu num grande consumo de entretenimento, num grande consumo de jornalismo, e infelizmente não de esportes, porque os jogos começaram a voltar só agora, depois de 20 semanas, né? E quando a gente olha a jornada de consumo chegando aqui no tema do nosso fórum,
A gente via no começo, na primeira semana, 76% da população economizando, porque achavam que a situação financeira seria pior. Esse pessimismo vem caindo, mas a gente ainda tem 56% da população preocupada com seu futuro financeiro. Óbvio que toda discussão sobre o isolamento social, sobre a abertura do comércio, tudo isso influencia muito o mood da população. Então, aqui retomando coisas que vocês sabem, né? Aqui no comecinho a gente tem o apogeu do álcool gel e do consumo de higiene pessoal, assim como os medicamentos, isso tudo aqui foi definido como prioritário para a população. Quando a gente chega nessa fase 2, a gente viu um movimento, observamos um movimento de pessoas aderindo a planos de saúde, repensando a sua situação de saúde familiar, preocupado com o nível de atendimento público, a assinatura de novos serviços de vídeo, e aqui esses 76% que eu tinha mencionado, já dizendo, eu não vou fazer nada, que eu preciso segurar dinheiro. E não precisamos nem falar que todas as viagens, todas as nossas intenções de ver um mundo grande, passaram a ser traduzidas por vou ficar em casa e um consumo local. Então, as viagens foram canceladas, muitas companhias aéreas, infelizmente, entraram em colapso. Agora, um movimento que a gente observou muito interessante, segue como tendência, é uma ressignificação do ficar em casa. Vamos lembrar que as lojas de material de construção permaneceram abertas e que as pessoas podiam sair de casa, ir no supermercado, na farmácia e também numa loja de material de construção. Mas mais do que ser um ponto de visita, entre aspas, refazer a casa, reformar a casa, melhorar a sua condição interna de casa, ela virou um fato. Então, 28% das pessoas fizeram pequenos reparos e reformas em casa, as pessoas mudaram seus equipamentos eletrônicos, melhoraram as suas bandas de internet em casa, e eu lembro, teve uma semana que a gente morreu de rir, porque tinha tido logo no começo 300% de crescimento no consumo de Nutella. Como a gente viu também no entretenimento, um grande crescimento do consumo de programas de culinária. Agora, é importante dizer, gente, esse rosinha que eu coloquei aqui em cima, isso é uma grande polêmica das campanhas Fique em Casa, que no caso da Globo foi substituída rapidamente por uma campanha Se Puder, Fique em Casa, é que somente 1/3 da população pôde ficar em casa. Né? A grande maioria da população não teve este privilégio, teve que sair para trabalhar. Então, aí também apareceu aquele conceito: não estamos todos no mesmo barco, a nova realidade não será comum, a gente continua com uma sociedade dividida e com uma percepção que existe muito a fazer pelos desprovidos. E aqui, acho que é muito interessante, porque a grande intenção, eu já falei isso um pouco, e ela permanece desde o começo, mas a intenção do consumo de roupas é muito grande. E daí os fatos engraçados, né? Quando a gente fez a live da Ivete, que ela apareceu de pijama, houve um boom na compra de pijamas, chinelos e coisas para se usar dentro de casa, e como também houve um boom da roupa confortável, do sapato confortável, e um questionamento sobre o hábito de roupas que a gente passará a ter. Né? Vocês devem ter acompanhado 1000 posts dizendo o que é isso mesmo, e era uma calça jeans, porque ninguém mais usou calça jeans. Então, seguindo aqui, a gente também tem essa gracinha aqui, que estava no Instagram, que é essa mudança, né? Antes a gente ia no supermercado de qualquer jeito e, de repente, sair de casa é um momento de se arrumar, nem que seja para ir na quitanda. Então, esse momento de compras, ele é ressignificado, ele é acompanhado por um boom no e-commerce brasileiro. Claro que vocês todos são dessa área, mas a gente observou aqui quase mais 6 milhões de pessoas que nunca tinham feito uma compra online e fazem sua primeira compra, e uma intenção de 46% da população de continuar fazendo compras online. Né? E 36% indicando que passarão a fazer mais compras online do que faziam antes da pandemia. Agora, vindo para o varejo tradicional, existe uma reavaliação da necessidade de se ir nas lojas físicas. E 5 atributos são mais relevantes hoje quando você escolhe ir a uma loja física. 60% da população define que irá numa loja física se tiver poucas pessoas no local.
60% falam que é perto de casa, num movimento claramente a favor do pequeno comércio, tá? Preços acessíveis, cumprimento de medidas sanitárias e sem filas para entrar. Uma loja que tem fila para entrar é entendida como uma loja que estará congestionada, e isso não é bom. E aqui embaixo, vocês vejam que enquanto o varejo tradicional ganhou 800 mil novos lares como consumidores, o pequeno varejo cresceu em 2 milhões de novos lares. Então, aqui, isso, de alguma forma, ele é um reflexo que é o oposto do que a gente vinha, né? A gente era local e virou global. Agora, de global, a gente vira local, e uma vontade muito grande de, através de um dinheiro limitado e escasso, como a população tem e terá, investir num pequeno comércio, investir no que estão mais próximos. Essa é uma outra forma de solidariedade que a gente vê como tendência. E aqui, já finalizando, a outra coisa que a gente vem observando, existe um tracking todo sobre essa percepção de marca, é que não só as lojas precisam estar devidamente equipadas e adequadas para esse novo momento, como o comércio eletrônico tem que ter uma usabilidade, uma facilidade, porque ele tem um volume muito maior, então toda a questão de credibilidade de pagamento, de entrega, de fraude, né, esse contexto todo, mas 65% da população declara que passou a consumir marcas que posicionaram positivamente durante a pandemia. Ao mesmo tempo que marcas que tiveram uma ação positiva, mas foram percebidas como aproveitadoras deste momento, elas tiveram um efeito devastador negativo. Então, isso é muito importante, que sejam marcas engajadas, que sejam marcas socialmente responsáveis, sejam marcas que tenham no seu DNA esta visão de benfeitoria, de uma relação em rede, e não mais uma relação de benefício próprio, que o benefício da empresa seja o benefício da comunidade. E isso será um fator de decisão. Então, terminando aqui minha apresentação, o que eu queria dizer para vocês é que todos esses dados, eles fazem parte de um dashboard que a gente disponibilizou para consulta de todo o mercado. Essa série histórica hoje já tem 20 semanas. Eu apresentei para vocês alguns blocos que eram mais relevantes para esse evento, mas se vocês clicarem aqui nesse QR Code, vocês vão ter acesso, a URL está aqui também. Todos esses dados estão disponíveis e a nossa equipe também está disponível, se vocês precisarem de algum auxílio na interpretação e nos insights gerados por essa base de dados. Eu espero que vocês usem bastante. Eu espero que vocês tenham esse registro histórico desse momento, que um pouco dessas lições que a gente aprendeu sejam potencializadas pelas experiências de vocês. E, de novo, meu muito obrigada aqui pela organização do evento. Um beijo grande no Gerson e na Vivi, e que vocês fiquem seguros e que a gente possa se encontrar em breve presencialmente. Fábio, muito obrigado. Eu queria te fazer uma pergunta. Posso? Claro. Eu acho que os dados, eu tenho uma certeza, né? Os dados, muitas vezes, algumas vezes, né, eles chancelam aquele entendimento, aquele achismo que a gente tinha, e muitas vezes eles nos trazem informação que a gente não fazia nem ideia, né? Então, pesquisa brilhante, acho que tem uma riqueza de informação maravilhosa, a base de dados é super grande, né? Recomendo todo mundo a baixar e usufruir, afinal de contas, qualquer planejamento feito com dados muda tudo. Imagina a loucura de vocês na hora de planejar a grade de programação, né? Muda aqui, muda lá, vão dar um foco aqui, puxam reprise aqui. Então, acho que a loucura de vocês foi a mesma que a nossa, quando a gente olha o mercado de publicidade, o mercado de varejo, que de manhã a gente fazia uma coisa, de tarde outra, de noite outra, né? Então, as coisas foram mudando muito rápido. Indo direto para a pergunta, bem objetivo, que a gente está com um horário bem apertadinho. A Globo é indiscutível o volume de audiência que o mundo Globo tem, né? TV, plataformas digitais e tudo que faz parte ali do grupo. Como você olha, acho que quando a gente traz para a publicidade, para a comunicação, a gente preza muito a integração. A gente tem um Google que as pessoas buscam por um produto e a gente vai lá e catalisa aquela pessoa. A gente tem um Facebook que a gente busca uma conversa. E quando eu trago para conteúdo, acho que a Globo ela tem uma produção maravilhosa, a gente consegue fazer um trabalho de branded content alcance que nenhum outro veículo de comunicação no Brasil nos permite.
Conta para a gente, muito rapidamente, assim, esse desafio de integrar tudo, né? De trazer essa integração que a gente traz na ótica da comunicação, só que vocês do lado do veículo, né? Como vocês pensam em toda essa diretriz de juntar tudo, levar o usuário de uma plataforma para outra e conseguindo convergir para a gente numa qualidade ali na publicidade. E no conteúdo jornalístico, Gerson. obviamente. Eu acho que o desafio você colocou muito bem, né? Você tem um conteúdo que sirva como prestador de serviço para a população, né? Essa visão, o entretenimento, ele presta o serviço de entreter, presta o serviço de traduzir a realidade através da história. Então, o entretenimento define a Globo, é uma grande contadora de histórias e ajuda as pessoas a interpretar a vida que estão vivendo. Por isso que a audiência é tão grande, porque, de fato, a gente tem essa prática de sintonia com a sociedade para entender quais são os temas que são relevantes. Então, não é por acaso que uma novela entrar no ar falando de um tema migratório, quando o tema migratório está em pauta no resto do mundo. Elas foram escritas 2 anos antes, às vezes 3. Né? Só para você ter ideia, a gente está fazendo todo o cenário futuro para novelas que acontecerão agora em 2023. Né? Então, assim, qual que é o novo normal? Tem um grupo de gente estudando isso. Agora, o desafio das plataformas é levar esse conteúdo a serviço da população, seja no entretenimento, seja no esporte, seja no jornalismo, ele é maior sobre a ótica que você, de fato, tem vários Brasis. Então, a realidade que a gente vive nas regiões metropolitanas, com toda a infraestrutura, ela tem que ser atendida. Do mesmo jeito que a realidade de uma população em Belém, onde metade do dia chove e tem uma pandemia deste tamanho, também tem que ser atendida. Então, o nosso grande desafio, além de fazer o conteúdo circular entre as plataformas, é entender que você tem bolsos diferentes, né? Você tem óticas diferentes, você tem polos do país que são extremamente avançados e outros extremamente conservadores. Está aí eleição e teremos mais uma pela frente para mostrar isso para a gente. Então, o desafio é você conseguir customizar conteúdos, conhecimentos e informações num linguajar que possa, de alguma coisa, ser médio para a população, sem perder a qualidade, e na plataforma que a pessoa puder consumir de acordo com a disponibilidade que ela tem. Então, para isso existe um grande mérito de você ter os veículos digitais, o grande mérito de você ter os veículos a cabo, o grande mérito de você ter mídia impressa e de você ter mídia de televisão aberta, com esse tipo de alcance. Então, eu acho que, resumindo, quando a gente está falando com o mercado publicitário, a abordagem eu vou te dar todos os dados que a gente tiver, e é isso que a gente faz, você sabe muito bem, todos os dados que eu tiver para customizar a sua mensagem publicitária para esses diferentes nichos da melhor forma que a gente puder fazer. Então, a gente trabalha em muitas mãos hoje, é um novo modelo de Globo, né? Com as agências de publicidade, com os anunciantes, para tentar customizar e daí otimizar o ROI das campanhas. Que maravilha, Fábia. Muito obrigado. De novo, uma honra enorme bater esse papo contigo. Também, querido. Obrigada do convite. Em breve a gente se vê. Um grande beijo. Sim, senhor. Beijo todo mundo. Obrigada. Obrigada, viu, Fábia? Prazer te ver. Obrigada, assim. Espero um dia prazer. te conhecer pessoalmente, viu? Muito obrigada. Obrigada. Vivi, obrigada. Obrigada, Gerson.